Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, que quem vos fala é o evangelista Gilmar Vasconcelos. E como nós estamos nesse período de pandemia, nosso pastor Patrício, da IBN Valentina, determinou que todos os dias tivéssemos uma palavra por parte de alguns obreiros. E hoje, mais uma vez, é o meu dia de estar trazendo uma reflexão para os irmãos. E eu quero compartilhar com vocês uma leitura que eu fiz hoje no livro do profeta Daniel. Eu quero fazer uma síntese dos três primeiros capítulos, que foi os capítulos que eu li. Mas eu quero, antes de começar essa síntese, ler aqui com vocês os últimos versículos do capítulo 3, certo? Que está escrito assim, capítulo 3, versículo 28 em diante. Então Nabucodonosor exclamou: Bendito seja Elá, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu Malaque, ou anjo, e livrou seus servos, que depositaram toda a confiança nele, desafiando a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas próprias vidas a prestar culto e adoração a outro Deus que não fosse o seu Elá, Deus. Diante deste acontecimento, eu decreto que toda pessoa de qualquer povo, nação, cultura e língua que proferir alguma censura ou blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja sumariamente esquartejado e a sua casa seja transformada em um monturo, queimada, porquanto, de fato, não existe nenhuma outra divindade que possa livrar seus servos dessa maneira. E assim o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego e os fez prosperar na província de Babilônia. Este capítulo, na verdade, vem quase que encerrando o primeiro momento que a gente encontra lá no capítulo 1 ainda, certo? É uma história que vem para fechar, certo? A primeira parte do livro do profeta Daniel. E no primeiro capítulo nós temos a deportação do povo para a Babilônia, certo? Nós temos ali a postura que Daniel e seus amigos assumem diante da cultura da Babilônia, se abstendo de comer seus manjares, seus alimentos. Nós temos ali várias aprendizagens que poderíamos aplicar em nossas vidas. Depois disso aí, nós temos no segundo capítulo uma revelação da parte de Deus a Nabucodonosor. É algo também importante que poderia ser estudado mais profundamente, porque, como eu já falei em outros momentos, às vezes nós queremos tornar Deus exclusivo de alguém, tornar Deus exclusivo de algum povo, tornar as coisas de Deus, as revelações de Deus exclusiva de determinadas pessoas. E capítulo 2 de Daniel mostra que Deus é soberano e ele se revela a quem ele quer. Ele se revelou a Nabucodonosor, um homem ímpio, e mostrou as coisas que iriam acontecer no futuro. Ou seja, Deus deu revelações escatológicas a Nabucodonosor, de uma tal intensidade que ele mesmo não compreendeu muito bem no primeiro momento, ficou inquieto seu espírito. Nenhum dos sábios, nem os mais inteligentes da Babilônia na época não puderam revelar. E através da oração, como nós aprendemos, Daniel e seus 3 amigos oraram a Deus, e o Deus dos céus revelou segredos que estavam ocultos, como o próprio Daniel vai dizer. Aquilo que estava oculto, que estava escondido. E Daniel também diz aqui no capítulo 2 que aquilo que o rei pediu aos seus sábios, aos seus inteligentes, aos seus astrólogos, ninguém conseguiria de fato decifrar, porque era impossível. O que foi que o rei pediu? Para vocês terem ideia, quem não conhece a história ainda, o rei pediu que os sábios, todos os astrólogos, toda a classe dos sábios da Babilônia, dissessem para ele qual o sonho que ele teve naquela noite. Imagina aí você ter noção, você adivinhar o que uma pessoa sonhou. E não somente dizer o que sonhou, mas interpretar
as imagens que estavam presentes nesse sonho. Então, de fato, como Daniel vai dizer, o que o rei pediu é impossível. Os próprios sábios da Babilônia disseram que não existe possibilidade de resposta. Mas Daniel diz também ao rei que existe um Deus no céu que revela o oculto e o escondido, e tudo que está nas profundezas das trevas ele traz a mais clara luz. E diante disso ele revela o sonho que Nabucodonosor teve e dá toda a sua interpretação. E no sonho está justamente a questão de uma estátua, né, de 27 metros de altura, algo esplêndido, feito com os metais de ouro, de prata, de ferro, de bronze, né? É aquela coisa esplendorosa. E na revelação de Daniel, a cabeça é justamente a Babilônia, representada pelo rei Nabucodonosor. E a gente tem o final do capítulo 2 com a elevação, então, de Daniel no conceito do rei e também dos seus amigos. Mas no capítulo 3, devido à revelação que teve, a soberba sobe ao coração de Nabucodonosor, e Nabucodonosor então faz uma estátua aos moldes daquela estátua que ele vê lá. Então ele constrói essa estátua de 27 metros de altura, certo? E faz com que todas as pessoas, ao ouvir o som dos instrumentos tocados, se dobrem diante daquela estátua. Mas aqueles 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, que são amigos de Daniel e estavam presentes, não se dobram. E diante deles não se dobrar diante do sistema, diante da religião pagã, deles não se dobrar diante da palavra do rei, alguém denuncia a eles diante do rei. E o que o rei faz? O rei manda chamá-los e faz com que, em suas palavras, eles tenham medo. Ele tenta fazer com que eles tenham medo, dizendo que se eles não se dobrarem diante daquilo que ele está pedindo, que é diante do som, e adorem a imagem e seus deuses, eles serão lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E aí você já conhece a resposta. Ele diz que, e ainda Nabucodonosor faz um desafio, e quem será o Deus que poderá vos livrar das minhas mãos? E aí eles dizem claramente: quanto a isso nós não precisamos te responder. Eis que o nosso Deus, a quem nós continuamente seguimos, ele nos livrará da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo que nós não nos dobraremos diante da tua estátua, nem adoraremos aos teus deuses. E aí o rei se enfurece, manda aquecer as fornalhas 7 vezes mais e manda lançá-los lá na fornalha de fogo, né? E diante daquele drama todo que está acontecendo ali, a fornalha está tão aquecida que a Bíblia vai dizer, dá essa ênfase, que os soldados que foram levar os homens de Deus para lançar na fornalha morreram com o calor das chamas que o abrasaram. Mas Nabucodonosor de repente se espanta, levanta e diz: nós não lançamos lá na fornalha 3 homens amarrados? Disseram: é verdade, nós lançamos 3 homens amarrados. E ele diz: porém eu vejo 4 homens e estão soltos e passeando no meio, aleluia, passeando no meio da fornalha. E o aspecto do 4º homem é semelhante ao filho dos deuses. E aí ele grita: vinde, saí, Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus vivo. E quando eles saem, se constata lá, todos, como nós vimos no texto aqui, todas as autoridades, príncipes, sátrapas, prefeitos, governadores, todos, o próprio rei Nabucodonosor, puderam contemplar que não havia nenhum cabelo da cabeça queimado. As suas roupas estavam intactas. Aleluia! A Bíblia diz, irmãos, que nem cheiro de fumaça tinha neles. É espetacular o milagre que Deus operou ali. E aí, diante disso, Nabucodonosor vai dizer essas palavras que nós lemos, ou disse, né, essas palavras que nós lemos. E eu dei ênfase aqui, até sublinhei esta palavra quando ele decreta que quem disser alguma blasfêmia, que quem proferir alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado das suas casas, feito em monturos, né, e ele seja sumariamente condenado à morte. Por quê? Aí ele conclui no versículo 29, a parte final: porquanto de fato não existe nenhuma outra divindade que possa livrar seus servos
dessa maneira. Um homem ímpio entende que não há outro Deus na face da terra que traga tamanho livramento para os seus servos. Então, irmãos, se um homem ímpio acreditou nisso, você também deve acreditar. Eu também devo acreditar. Não haverá nada nesse mundo que possa nos abater, nos destruir, acabar com a nossa vida, se esse Deus, que não há Deus como Ele na face da terra, que livre, estiver conosco para nos livrar. Aleluia, glória a Deus. Então vamos acreditar nesta palavra, vamos nos fortalecer nesta palavra, porque aquele que esteve com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, passeando no meio dela, os soltou das suas amarras, que eles estavam todos amarrados, os livrou das chamas do fogo e os exaltou diante de todas as autoridades e mesmo diante do rei, e glorificou o seu nome através da vida dos seus servos. É o nosso Deus, é o meu Deus, é o teu Deus, e está conosco também nestes dias tão difíceis para nos livrar. Não há Deus que livre como o nosso Deus. Aleluia. Que Deus abençoe e aplique essa palavra no coração de cada um de vocês, em nome de Jesus.